Ora, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este webinar realizado pela Aresp e com a participação do IAPMEI e da Associação de Mediadores de Recuperação de Empresas, em que desde já o nosso webinar que vai versar sobre os mecanismos de apoio à reestruturação das empresas, que estão ao dispor das empresas, em que agradeço desde já o convite que foi aceito por parte quer do Dr. Henrique Parente, em representação do Departamento de Revitalização Empresarial do IAPMEI, e também ao Dr. José Alvarenga, Presidente da Associação dos Mediadores de Recuperação de Empresas. A Aresp decidiu realizar este webinar porque, efetivamente, o período que o setor da restauração e similares e também do alojamento turístico está a atravessar desde o início da pandemia Covid-19 em março de 2020 é efetivamente um período muito crítico. As nossas empresas, os nossos setores, as nossas atividades económicas são seguramente das mais impactadas por esta pandemia e, de facto, os apoios robustos e que sejam suficientes para apoiar as nossas empresas têm tardado, não obstante o esforço que o Governo tem vindo a realizar, mas o que é certo é que só já na parte final do ano 2020, à exceção daquilo que tem vindo a ser o apoio do layoff no início da pandemia, só a partir do final do ano 2020 é que o Governo iniciou e disponibilizou apoios a fundo perdido para reforçar a tesouraria das empresas. E essa ferramenta e o programa, neste caso, que é o programa Apoiar, nas suas vertentes, o Apoiar PT, o Apoiar Restauração, o Apoiar Mais Simples, o Apoiar Rendas, têm de facto sido instrumentos muito importantes para apoiar a tesouraria das empresas, para que possam manter a sustentabilidade dos negócios e, acima de tudo, dos postos de trabalho. No entanto, também é sabido, e os nossos associados sentem isso mais do que ninguém, é que tem havido um excesso de tempo entre o anunciar das medidas e quando elas chegam efetivamente à tesouraria das empresas. Tem passado cerca de 2, 3 meses entre o anunciar das medidas e desde que elas fiquem disponíveis. Para além de que há muitos mecanismos, como o Apoiar Mais Simples e até o Apoiar Rendas, que quando foram disponibilizados careciam de uma amplitude de acesso, eram muito restritos, e a Aresp, no diálogo permanente que tem com o Governo e com as várias entidades que são responsáveis por esta matéria, de facto tem vindo a alertar e a apresentar as suas propostas para que eles tenham vindo a ser ajustados e como tem vindo a ser no alargamento para as médias empresas do Apoiar, a questão do Apoiar Mais Simples, que para os empresários em nome individual, que também passaram a ter acesso e agora com esta nova reformulação aqueles que não têm trabalhadores a cargo, no Apoiar Rendas, a questão referente aos contratos de cessão de exploração, que é muito típico no nosso setor de atividade e que numa fase inicial não eram contemplados, e portanto há todo um conjunto de medidas que o Governo tem vindo a implementar e que derivam naturalmente do trabalho que a Aresp tem vindo a fazer e faz permanentemente. Ainda hoje mesmo estivemos reunidos em audição na Assembleia da República e onde pudemos, de facto, apresentar um retrato daquilo que é o problema do setor e, de facto, é bastante grave. 40% das nossas empresas tiveram perdas médias na ordem dos 80% ao longo do último ano e 36% têm intenção de requerer insolvência. E, portanto, para não requererem insolvência e para que consigamos, de facto, manter os negócios, há, de facto, um conjunto de mecanismos, para além dos apoios, mas há, de facto, um conjunto de mecanismos que o próprio Governo, no âmbito do PES, do Plano de Estabilidade Económica e Social, também previu, mas há um conjunto de mecanismos que podem ajudar as empresas nesta fase crítica e nós temos a perfeita noção que as nossas empresas estão totalmente descapitalizadas, estão sobreendividadas e têm que ser feitos, sem serem endividados, todos os esforços para que elas se consigam manter. Não temos dúvidas que a retoma e a recuperação da economia vai acontecer. Infelizmente, o ano 2021, com muita expectativa que tínhamos que seria, já está hipotecado, já não vai haver verão, na dimensão que todos desejaríamos que fosse, mas temos que pensar que a recuperação vai chegar em breve e que vamos apontar naturalmente para o ano 2022 como seja o reinício no período pós-pandemia. Mas como estava a referir, para além de todos os apoios financeiros e de apoio a fundo perdido que estão a ser disponibilizados às empresas, há todo um outro conjunto
de mecanismos que podem apoiar empresas que de facto têm problemas acrescidos do que outras e apoiá-las para a sua reestruturação. É muito importante que as empresas consigam utilizar e saber otimizar a totalidade dos apoios que estão à sua disposição. E neste caso concreto, e é este o foco do nosso webinar, é de facto mostrar e apresentar às empresas e aos nossos associados quais é que são os mecanismos de estruturação que estão disponíveis para aquelas empresas de facto que ou porque não conseguiram aceder aos apoios por uma ou outra razão e de facto há agora um conjunto de mecanismos mais ágeis e que podem fazer a diferença entre manter a empresa e os postos de trabalho ou avançar para uma insolvência. E perante isso e perante esta realidade, a Ares decidiu fazer este webinar e convidar duas entidades que entendemos serem da maior importância neste papel da reestruturação das empresas. No caso do IAPMEI, que dispensa apresentações, naturalmente, onde uma vez mais agradeço na pessoa do Dr. Henrique Parente o convite aceito para vir aqui apresentar aqueles que são os vários mecanismos de apoio à reestruturação das empresas. E, por outro lado, também a Associação dos Mediadores de Recuperação de Empresas, em que a figura do mediador, naquilo que é o retrato e aquilo que é o perfil do nosso empresário, o setor da restauração e similares e do alojamento, 95% são microempresários, em que que necessitam de um apoio especializado, devidamente assessorado, e o mediador assume aqui um papel muito importante naquilo que pode ser o bom acesso e o bom acesso num processo de instrução da recuperação da empresa. E por esse motivo, agradeço também ao Dr. José Alvarenga, Presidente da Associação dos Mediadores de Recuperação de Empresas, o convite também para estar aqui a falar sobre o papel do mediador e porque é que ele existe para apoiar as empresas na sua reestruturação. E, portanto, não me alongando mais, até porque não é a mim que todos estão aqui para, não é a mim que estão aqui para me ouvir, mas sim ao Dr. Henrique Parente e ao Dr. José Alvarenga. E, sem mais demoras, eu pediria então ao Dr. Henrique Parente que fizesse a sua apresentação e que nos falasse então sobre quais é que são os mecanismos que o IAPMEI e os mecanismos que, de modo geral, existem para a reestruturação das empresas. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Desde já agradecer o convite formulado ao IAPMEI e é com gosto que nós participamos neste tipo de iniciativas. Eu pessoalmente privilegio o contacto pessoal, mas nos tempos que correm, infelizmente não temos outra oportunidade ou outra forma de chegar a um conjunto alargado de receptores e, portanto, mais uma vez, muito obrigado. O IAPMEI, neste momento, não tem nenhum mecanismo digamos, não participa na gestão direta nem indireta de nenhum dos mecanismos existentes de reestruturação empresarial de natureza judicial ou extrajudicial, contrariamente àquilo que já aconteceu num passado já é relativamente longínquo, que foi primeiro o PEC, o Procedimento Extrajudicial de Conciliação, e mais tarde o CIREV, o Sistema de Recuperação de Empresas, findo em março de 2018. A esse sistema sucedeu o RER, que é um mecanismo extrajudicial que está à disposição do conjunto das empresas, toda e qualquer empresa que assim que a ele deseje recorrer, como forma de reestruturar a sua empresa, o seu passivo, e de forma a que consiga ter um futuro menos estressante. De qualquer forma, importa fazer aqui um conjunto de considerações, independentemente depois de falarmos sobre cada um dos instrumentos de reestruturação disponíveis no mercado, importa falar sobre um conjunto de circunstâncias que rodeiam o mundo empresarial português, que muitas vezes é desconhecido,
e também sobre os instrumentos. E, portanto, permito-me fazer uma apresentação em PowerPoint que não demorará muito tempo. Já agora pergunto quanto tempo tenho para fazer a exposição? Cerca de 20 minutos. Ok, muito bem. Então eu vou fazer o download aqui do... Está a ser visualizado? Digamos, importa fazer, antes de mais, e apesar de estar no quadro digamos... Doutor Henrique Parente, peço desculpa por interromper, não pode colocar em modo de apresentação, ou seja, em baixo, exatamente. Sim. Assim fica mais visível. Está? Está. Nós não estamos ainda a visualizar. Agora sim. Sim. Muito obrigado. Apesar de estarmos a falar para um universo particular digamos, para um setor do universo empresarial português, importa ter como referência, relativamente ao exercício fim em 31 de dezembro de 2019, cujas contas já foram apresentadas bastante mais tarde do que aquilo que é, cujas IEs foram apresentadas bastante mais tarde do que aquilo que é habitual. O universo das sociedades não financeiras em Portugal são 470 mil empresas. Tal como está descrito, geradoras de 16% do volume de negócios e localizadas 46%, localizadas sobretudo nas regiões de Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, na região norte e na região centro. Houve um crescimento em 2019, isto é tudo, de 2019 parece um passado já muito distante, mas é o único passado que nós temos como histórico para efetuar alguma reflexão. Contrariamente à imagem que passa ou às caracterizações específicas do setor, a autonomia financeira média das empresas é 37%, o que significa, atendendo ao facto de muitas empresas terem capitais próprios negativos, no caso 25%, a autonomias financeiras muito elevadas e muito baixas, o que não deixa de ser preocupante. Sobretudo as baixas autonomias financeiras. Por sua vez, nós temos como contribuintes para o reforço dos capitais próprios das empresas, os resultados, temos baixas rentabilidades de capitais próprios. Isto, obviamente, estamos a falar de rentabilidades de capitais próprios médias, que em 2019 foram 7,2%, inferiores a 2018. E, portanto, isto constitui um fator de preocupação significativo. Estes dados que eu vos estou a apresentar são dados obtidos a partir de informação disponível para toda a gente no site do Banco de Portugal. Temos que 14% do EBITDA gerado pelas empresas, em média, é utilizado para pagamento dos gastos de financiamento. Isto é elevadíssimo. Esta é uma expressão elevadíssima porque estamos a falar de médias. Atendendo a que um número significativo de empresas tem EBITDAs negativos, estamos a perceber onde é que se localiza esta pressão financeira. Aliás, para os empresários que nos estão a escutar, eles saberão disto muito melhor do que nós, porque o sentem diretamente na sua gestão, na sua gestão diária. O crédito vencido é um crédito que, sendo baixo, não deveria ser nenhum, deveria de haver as condições. Estamos a falar no dia, à data de 12 de dezembro,
12 de dezembro, minto, dezembro de 2020, este é um dado muito atual, o crédito vencido é 3,4%. Isto se atendermos as medidas de mitigação de cumprimento das dívidas financeiras, estou a falar das moratórias, que entretanto ocorreram e que conduziram a que houvesse um delay do cumprimento das responsabilidades financeiras. Dizer que 52%, obviamente estamos a falar sempre em média, do passivo das empresas é constituído por dívida financeira alheia às empresas e que as empresas têm sistematicamente necessidades de fundo de maneio positivo. Aqui eu tenho algumas dúvidas que o setor representado pela Aresp, ou que os setores tenham esta realidade, porque vão ter prazos médios de recebimento mais curtos do que os prazos médios de pagamento. Dado este enquadramento geral, importa referir que há uma imagem negativa colada ao recurso que se cola ao recurso aos instrumentos de recuperação de empresas. Há uma imagem que se cola e essa imagem cola-se desde logo ao sistema financeiro, aos fornecedores, em determinadas circunstâncias também a determinados clientes e, de acordo com a avaliação que fazemos do recurso, sobretudo a PECs, a Cireves, que eram aqueles que nós conhecemos diretamente e que geríamos, e da informação que temos sobre os sistemas PER e PIR, a generalidade dos casos que são presentes a este tipo de instrumentos, as empresas apresentam-se tardiamente a processos de reestruturação, o que significa que já têm degradações significativas das suas estruturas económicas e financeiras e do seu relacionamento com toda a envolvente, seja de natureza operacional, seja de natureza financeira. A esmagadora maioria dos planos que integram o recurso a esses instrumentos de recuperação são planos de recuperação claramente insuficientes, para não dizer minimalistas. A ausência de diagnóstico é uma constante e, portanto, as medidas de reestruturação têm duas componentes. Uma é fazer a dilatação das responsabilidades. A segunda é dizer que o amanhã é que vai ser, amanhã é que vão vender. E o outro problema significativo é que ninguém mais dá crédito à empresa, ou seja, ninguém mais a financia. Ora, o que acontece é que a esmagadora maioria dos problemas é de natureza económica. Manifesta-se, obviamente que estamos aqui a falar de uma circunstância dita normal. A circunstância da pandemia merece uma atenção particular, mas é importante que tenhamos como referência que este tipo de circunstâncias acontece, que leva a um insucesso dos mecanismos de reestruturação, ao permanecerem com alguma regularidade, há empresas que vão a PER, passado 2 anos voltam a ir a PER, porque passou o período de carência e fim do período de carência voltam a reapresentar-se a PER. Depois, quando o PER é chumbado, vão para processos de insolvência, para PIR, e anda-se neste ramo-ramo numa degradação crescente das empresas, geradora não só de ansiedade para a própria empresa, mas sobretudo geradora de enviesamento da concorrência, o que não é bom para nenhum setor onde estas circunstâncias se verificam. Finalmente, e se calhar porque a esmagadora maioria das empresas se apresenta a medidas de recuperação tardiamente, não existe prática, já houve, mas não existe hoje, e já há algum tempo que não existe,
mecanismos de financiamento de operações de reestruturação. O que, na nossa opinião, corresponde a uma falha de mercado, mas que, se olhar para as causas e para as circunstâncias em que acontece a esmagadora maioria das operações de reestruturação, se compreende. Portanto, quando a apresentação a operações de reestruturação, nós costumamos dizer que estamos no lado fácil deste posicionamento. Estamos do lado de quem tem os ordenados certos ao dia 22, mas é bom que os operadores de mercado saibam que existe gente no IAPMEI que também já esteve desse lado e, portanto, sabe o que é que custa decidir não pagar salários. E é importante que se tenha essa percepção. E, portanto, nós, quando colocamos estas questões, deriva da nossa experiência nesta função, mas também deriva de experiência já colhida na área privada. E, portanto, quando as empresas se apresentam a instrumentos de reestruturação, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, a primeira pergunta é se existe negócio que o justifique. Existindo, em que moldes e em que dimensão. Outra questão que se levanta é qual o momento adequado para iniciar o processo de reestruturação. Há uma tendência natural para adiar a decisão de entrar num processo desta natureza, mas há que ter a certeza que cada dia que passa as circunstâncias vão ser mais difíceis e a recuperação também ela vai ser mais difícil. Depois, a outra questão é que credores envolver no processo. Isto é tentar racionalizar um processo ao máximo quando já andamos a correr há muito tempo, na maioria dos casos já se anda a correr há muito tempo atrás do prejuízo. E uma última questão é como envolver os credores. Numa forma bilateral, ou seja, num processo absolutamente confidencial de diálogo um face ao outro, ou recorrer a uma plataforma, de uma forma generalizada, recorrer a uma plataforma estruturada. E o caso já podemos ver mais à frente, mas genericamente os casos judiciais, os processos judiciais, sendo certo que de uma base bilateral ou de um relacionamento com 2 ou 3 credores, se pode partir, depois de estabilizar aquilo que se pretende fazer e como fazer, se pode passar a uma outra fase, que é a fase judicial, de forma a tornar sensível a todos os credores aquilo que, no âmbito da negociação particular, se acordou com os credores mais significativos e através do quê? Através da homologação judicial do acordo entretanto celebrado. Portanto, em termos genéricos, há um momento do diagnóstico da situação, a elaboração do plano, a implementação e a monitorização da implementação do plano. Digamos, genericamente, são estes é este o caminho das pedras a percorrer. Obviamente que isto é muito difícil para microestruturas empresariais. As pessoas sabem do negócio, as pessoas têm muita dificuldade, e a experiência diz-nos isso, as pessoas têm muita dificuldade em racionalizar todo este processo, exatamente porque a sua grande preocupação, o seu grande foco é o negócio nele próprio. E, portanto, nós sugerimos que quem está mais próximo dos negócios é quem os acompanha no cumprimento das suas obrigações declarativas, os acompanha no dia a dia, que é o seu
que é o contabilista certificado da empresa ou o revisor oficial de contas dessa mesma empresa. E, portanto, uma primeira conversa com esses profissionais certamente que ajudará a definir o que fazer, o quando fazer, o com quem fazer. Na nossa opinião, é fundamental. Obviamente que o que aqui está expresso neste quadro, destas 5 questões, o fundamental é, para o setor em particular, o fundamental é a questão 2 e a questão 5, sobretudo nos momentos que atravessamos. É pensar que a alienação é uma saída, ou seja, a transmissão do negócio, ou a transmissão de parte de ativos que não se revejam, não se reconheçam como fundamentais para o desenvolvimento do negócio, e fundamentalmente atuar de forma proativa e não reativa, ou seja, na medida do possível, não é aguardarmos que venha alguma iniciativa mais ou menos amigável do que mais amigável, mais ou menos hostil de algum credor, para que depois tomemos, assumamos alguma reação. É preferível, é sempre preferível atuar de forma proativa, sem a presença de qualquer atitude hostil de quem quer que seja ele de uma entidade financeira, de um fornecedor, da própria administração pública, designadamente a Autoridade Tributária, a Segurança Social ou do próprio IAPMEI. Obviamente que depois o que acontece, acontece que as sociedades não financeiras de menor dimensão nem sempre dispõem de competências próprias para aquele caminho das pedras que eu há pouco enunciei, aqui chamamos de análise criteriosa e tempo útil da situação económica e financeira da empresa. Mais uma vez, apelamos a que é sempre preferível mais cedo que tarde, porque se reconhece que as taxas de sucesso das operações de reestruturação, no fim, são sempre bastante reduzidas. E, portanto, quanto mais não seja por aquilo que está expresso no parágrafo seguinte, maior nível de gradação implica maiores exigências para que o sucesso do plano de reestruturação ocorra. Ocorra com sucesso, obviamente. Esta última frase, o que eu quero dizer é o seguinte: para as empresas mais estruturadas, existe um mecanismo de early warning que permite fazer um diagnóstico mais ou menos assertivo da situação económica e financeira das empresas. Existe um mecanismo absolutamente gratuito, absolutamente confidencial, no site do IAPMEI. É o chamado ADF, Autodiagnóstico Financeiro, acessível a toda e qualquer empresa. Repito, de forma gratuita e de forma confidencial. Os únicos dados que são recolhidos digamos, do recurso a esse instrumento é quantas empresas fizeram o autodiagnóstico e quantas o completaram. É a única informação que nós recolhemos. Não recolhemos nem mais uma. Portanto, senhores empresários, senhores representantes dos empresários, Aresp, façam favor de divulgar de utilizar e de divulgar o mais possível a utilização deste instrumento de alerta precoce da situação das empresas. Ele culmina quando a situação é já mais grave do que aquela que seria desejável,
culmina numa informação muito simples, que é a disponibilização do IAPMEI para dialogar com as empresas sobre a situação de cada uma delas. Isto verifica-se quando, através de um mecanismo de indicadores cruzados, se chega se calhar mal, mas nós chegámos à conclusão que tínhamos a obrigação de nos disponibilizar enquanto agência pública para o universo empresarial para dialogar com as empresas. Quero acrescentar que já está preparado um outro mecanismo ao qual terão acesso todas as empresas, são todas as empresas do universo português, as 470 mil empresas, todas terão acesso ao chamado mecanismo de alerta precoce, que esperemos, que já está, do ponto de vista de calculatória, de sistematização, está tudo feito, do ponto de vista até da apresentação está feito, falta ser lançado e que a pandemia, que o surto pandémico impediu que fosse lançado o ano passado, esperemos que seja lançado este ano, em que vai ser possível identificar aquilo que era a vida normal das empresas e a ruptura provocada pelo surto. Nós sabemos que esta situação ocorreu, mas vamos ter a percepção da dimensão da ruptura. É um mecanismo que é feito com base na informação disponibilizada na IES, tratada pelo Banco de Portugal e que é publicitada no site do IAPMEI. E quem responde por ela é o IAPMEI. É um conjunto de 7 indicadores que permitem medir o desempenho das empresas e o equilíbrio económico e financeiro. Basicamente são 3 indicadores estruturados em cima da demonstração de resultados, 3 indicadores estruturados em cima do balanço e um que indicia se a empresa já incorreu ou não no prescrito no artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais, que tem a ver com a perda de capitais próprios por acumulação de resultados negativos. Portanto, a ferramenta está disponível, o ADF, qualquer uma das empresas pode utilizar, mais uma vez eu repito, quanto mais não seja para exercício, para perceber como está, ou para contribuir, nós não temos nenhuma intenção de ser donos da verdade, mas o que nós queremos é contribuir a nossa intenção é de contribuir para que as empresas conheçam melhor a sua situação e os seus pontos, alguns dos seus pontos críticos. Relativamente aos instrumentos de recuperação, são conhecidos o PER e o RER. E o PER e o PIR, processos judiciais. O PER, desde a sua criação, já registra mais de 6.600 processos. O PIR não temos informação dele, portanto isto corre no âmbito dos tribunais. O Ministério da Justiça provavelmente terá informação sobre os PIRs, nós não temos. Sobre os PERs, a partir de um trabalho marcadamente voluntarista, nós temos a preocupação de ir atualizando uma base de dados sobre as empresas que recorrem a PER, em quantidade, o volume de créditos, postos de trabalho envolvidos, etc. Macro variáveis. E o PER é um processo judicial cuja tramitação decorre no âmbito da negociação entre a empresa e os seus credores. E que depois o acordo a que se chegou pode ser muito bom, muito mau, o melhor possível, seguramente será o melhor possível, é apresentado em tribunal para ser sujeito. O início do processo faz-se com a entrada em tribunal e o fim do processo
culmina com a aprovação, com a aprovação do plano, no primeiro momento. Num segundo momento, independentemente de ser aprovado ou não, o juiz pode homologar o plano ou não, mediante a verificação das condições de natureza jurídica que envolvem cada um dos planos em causa. Portanto, é um processo que traz já com ele, há que reconhecer, alguma carga negativa, não é? E que tem impactos negativos no relacionamento com o sistema financeiro e gera uma dúvida muito significativa relativamente aos credores operacionais. O PIR é um processo já mais musculado e correspondente a uma maior degradação da situação das empresas e que, a título de exemplo, um PER quando é chumbado, o processo passa para PIR, para processo de insolvência e de recuperação. Obviamente que nos processos de insolvência também os processos de insolvência podem ser feitos, podem ter dois vetores. Um é a liquidação, o outro é a recuperação. Se calhar melhor dito, um é a recuperação, o outro é a liquidação. E no processo de recuperação aqui são suscetíveis de ser equacionadas medidas de reestruturação mais robustas, designadamente a write-offs à dívida existente. Em contrapartida, e dentro dos processos, daquilo que se chama processo extrajudicial, e um processo extrajudicial não precisa ter caráter formal, basta que haja vontade de negociar entre um devedor e um credor. Esse é um processo, desde que ele tenha expressão, é um processo extrajudicial. Embora depois o poder político definiu, na sequência do CIREV, que extinguiu, criou o RER, um regime de recuperação de empresas extrajudicial. Este processo envolve formalmente o devedor e um mínimo de credores que representem 15% do valor dos créditos registados em balanço. É um processo todo ele confidencial, é sujeito a registro na Conservatória do Registro Comercial o acordo para que se inicie a negociação e, posteriormente, caso chegue a acordo, o próprio acordo é suscetível de ser registado na Conservatória. Qual é a grande vantagem do registro na Conservatória? É a obtenção de benefícios fiscais, conforme está consignado na lei. Há um conjunto de benefícios fiscais que as empresas que recorrem a RER, nestas circunstâncias de chegarem a acordo e de o registarem, portanto, podem perfeitamente registar a empresa e beneficiar digamos, dos benefícios fiscais consignados no Código de Insolvência e de Recuperação de Empresa. O RER está definido na legislação, está devidamente enquadrado e portanto, não há como direi, não há grande surpresa. Trata é de definir um conjunto de direitos a que as empresas que recorrem a este mecanismo, desde que cumpridas as formalidades de registro na Conservatória, ficam beneficiárias. Desde a suspensão de processos judiciais que impendam sobre a empresa, à manutenção dos serviços essenciais, água, luz, gás, etc. E, portanto,
este protocolo, sendo registado, ou seja, não é preciso chegar a acordo, sendo registado na Conservatória, garante um vacácio temporal de proteção, digamos assim, à atividade da empresa, o que não é pouco. Sendo certo que este vacácio corresponde a um limite, tem um limite de 3 meses, inclusive para que se conclua o processo RER. Qual é o problema? Há que dizê-lo, qual é o problema de um processo desta natureza? Um processo desta natureza não coloca a empresa ao abrigo, findo este vacácio, não coloca a empresa ao abrigo de qualquer iniciativa hostil de qualquer credor. Então podem-me dizer, mas então, se assim é, para que é que eu faço o RER? E então eu respondo, muito bem, o RER tem esta limitação, mas há sempre a possibilidade, recorrendo ao artigo do Código da Insolvência, de solicitar a homologação judicial do acordo a que se chegou. E nessas circunstâncias, o que é que faz? O que é que acontece? Caso seja homologado, e estes processos têm caráter de urgência, caso seja judicialmente homologado, é estendido a todos os restantes credores os termos do acordo celebrado com os credores envolvidos na negociação do RER. Portanto, trata-se de quê? De garantir a continuidade normal do negócio, na circunstância de se ter chegado a acordo, e de estarmos perante uma situação em que a empresa tem alguma previsibilidade relativamente ao seu futuro mais próximo. Dir-me-ão, bom, mas então uma empresa de muito pequena dimensão, como é que fará este processo? Este processo tem para além do recurso às figuras que eu já fiz referência, designadamente do contabilista certificado ou do ROC, ou do consultor, ou de quem quer que seja, há uma figura que foi criada para intervir em processos RER, ao qual figura essa que é gerida em plataforma do IAPMEI, gerida em termos de registro e de nomeações, e à qual qualquer empresa pode recorrer, sendo para implementar um processo desta natureza, sendo certo que para o implementar também não é obrigatório que recorra a essa figura. Essa figura é a figura do mediador de recuperação do mediador de empresas, que aliás está representado neste webinar pelo presidente da respectiva associação, melhor falará sobre ele do que eu, mas para dizer que as empresas têm uma panóplia de recursos que aparentemente não se equacionam, mas que estão de facto disponíveis, é que deverão recorrer para, de facto, antecipar a adoção de medidas destinadas à recuperação de empresas em dificuldade. Isto por maioria de razão num quadro em que se adivinha particularmente difícil, não é menos fácil, é particularmente difícil, em que toda a gente diz que findas as moratórias, as condições, e findas as moratórias e não atingidas as condições de normal operacionalidade, as dificuldades vão ser óbvias e, portanto, acho que não deverá ser de excluir nenhuma solução.
Acresce referir que no recurso à figura dos mediadores de recuperação de empresas para a implementação destes processos, há uma comparticipação, há uma sinalização pública correspondente a uma comparticipação, embora simbólica, mas a uma comparticipação financeira nos gastos com os MREs, que estão também gastos esses que estão perfeitamente definidos na legislação aplicável. Meus caros senhores, muito obrigado pela vossa paciência. Espero ter sido minimamente esclarecedor. De qualquer forma, estou à disposição para responder a toda e qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado. Obrigado nós, Dr. Henrique Parente. De facto, excedi o tempo, claramente, não foi? Mas não tem problema. Quando o conteúdo importa, pode-se conceder sempre um pouco mais de tempo. De facto, a sua exposição foi muito interessante, muito relevante, desde logo para nós todos termos a percepção, e que é muito intrínseco à nossa cultura, que é deixar as coisas para a última. Usamos muito esta expressão, e no caso da reestruturação das empresas, não devemos e as empresas não devem deixar tudo para a última, e de facto quer o mecanismo da alerta precoce, do autodiagnóstico financeiro, como todos os outros. Há um conjunto de mecanismos que as empresas, de forma regular, caso comecem a ter alguns sinais de incapacidade de solver as suas obrigações, devem logo recorrer e, em vez de estarem a adiar e a criar mais dívida e mais preocupações, devem logo procurar o IAPMEI, a Aresp, a Associação dos Mediadores, organismos que os possam assessorar para este fim. E, portanto, no âmbito de um dos mecanismos que apresentou na parte final, o RER, e que decorre exclusivamente, efetivamente, no âmbito da pandemia Covid-19, temos o nosso... Isso é o PEV. O PEV, exatamente o PEV, peço desculpa, mas temos o Dr. José Alvarenga, da Associação dos Mediadores de Recuperação de Empresas, para nos falar um pouco sobre o papel da mediação na recuperação de empresas e também, eventualmente, um pouco do próprio RER como um mecanismo mais ágil e simplificado no apoio às empresas e, portanto, passava-lhe a palavra e agradeço uma vez mais a presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite em nome da Associação. E a pegar nas palavras do Dr. Henrique Parente, enfim, uma exposição que abarca uma série de questões e que facilita também agora a minha exposição, porque não preciso recapitular nada do que foi dito, só poderei ter que sublinhar uma outra coisa para dar aqui uma ótica diferente, mas pegando exatamente nas palavras do Dr. Henrique Parente, ou naquilo que ele nos mostrou da dificuldade em que as empresas vivem, mesmo antes da pandemia, para dizer que, de facto, Portugal parece não proporcionar condições muito favoráveis para o desenvolvimento dos negócios. E, de facto, as empresas vivem com algumas dificuldades de uma forma continuada. Mas também, como disse o Dr. Pedro Carvalho, há apoios aos quais se pode recorrer. Falou de uns poucos, e eu agora venho falar de mais um desses apoios, que é o apoio técnico que pode ser proporcionado por um profissional de recuperação de empresas, um mediador de recuperação de empresas, e que, tal como já foi dito, também é de alguma forma subsidiado, comparticipado pelo IAPMEI, portanto pelo Estado. Eu iria então partilhar aqui a tela, ou o ecrã, para pousarmos os olhos sobre algumas questões e também para facilitar aqui a exposição daquilo que eu tenho para vos dizer. Poderia começar por tentar, ou pedir-vos para reterem um número que é 404. E depois já iremos também falar um bocadinho sobre essa questão, mas é um número que importa ficar mais ou menos como referência. Eu espero que estejam a ver a tela. Se não tiverem, por favor, avisem-me. Eu não fico com muita atenção relativamente aqui ao bate-papo ou ao chat. Sim, estamos a visualizar, sim. Ótimo, sim senhor. Então, vou primeiro dar uma primeira definição, para quem se quiser ir já embora do webinar, uma primeira definição para ficarmos com uma ideia, e depois vou desenvolver um bocadinho mais
aqui algumas questões aprofundando, não é? Então, o mediador de recuperação de empresas, o papel dele é ser um consultor económico ou financeiro, dar apoio à empresa nesse aspecto, na consultoria, ajudar a definir, a definir a situação económica ou financeira da empresa, ajudar a aferir a sustentabilidade da empresa e ajudar a desenvolver um plano de recuperação. E depois tem uma outra dimensão também importante, que provavelmente não é tão usual, mas que é de facto importante e que eventualmente será mais interessante desenvolver com mais cuidado, que é o mediador para dirigir a negociação entre o devedor e os credores. Imaginem a situação típica, que é o devedor, a empresa em crise, numa mesa retangular, frente a um determinado credor, e em que estão ambos num diálogo que às vezes surdo, cada um diz a sua realidade e no contexto e da forma como lhe parece mais adequado. Em oposição a este modelo, temos à cabeceira da mesa um mediador que tem uma determinada agenda, que identificou determinadas situações críticas para resolver e que articula esse diálogo entre as partes no sentido de a tornar a mais objetiva possível e no sentido de facilitar que as partes cheguem a um entendimento sobre informações irrelevantes para ambas as partes. Há deveres, que eu já vou falar relativamente do mediador, que facilitam a confiança do credor e que auxiliam o devedor a chegar a um determinado entendimento. E, portanto, estas duas funções estão espelhadas na lei. Há uma lei que dá algum empowerment, dá capacitação para o mediador realizar essas tarefas e que permite a tal confiança que vos falei relativamente ao credor. É um profissional que está certificado, tem um curso que é reconhecido e depois é aceito na profissão ou mediante um determinado currículo ou mediante um determinado estatuto profissional, seja de administrador judicial, seja de ROC, Revisor Oficial de Contas. E que ajuda a empresa devedora nesse contexto de diálogo com o credor para construir uma solução. Importa desde já também sublinhar uma coisa, é que embora muitos ou alguns mediadores sejam juristas, com o chapéu de mediador, este profissional não vai dar pareceres jurídicos. E, portanto, a clarificação dos direitos e das obrigações em termos jurídicos, a aferição do que é que vale a pena levar para tribunal ou contestar, isso tem que ser feito num outro plano e não é exatamente neste plano que nós estamos a falar. Portanto, não se espere do mediador pareceres jurídicos ou conselhos jurídicos. E agora, indo um bocadinho mais a detalhe, aqui o Dr. Henrique Parente falou-nos de facto de uma das duas grandes possibilidades ou as duas grandes soluções que existem para a recuperação de empresas, que são as judiciais e as extrajudiciais, e que a diferença é muito fácil de tipificar. As judiciais é que tem um juiz a resolver o problema, no final, antes, depois, em algum momento, existe um juiz a tomar decisões, e é um processo que corre num determinado tribunal, e no extrajudicial tudo se passa à margem dos tribunais e, portanto, passa-se no contexto normal dos negócios. E a pergunta que se coloca a qualquer empresário é como é que prefere resolver os seus problemas? Prefere resolver num tribunal ou prefere resolver no diálogo, num processo negocial? Tipicamente ainda não encontrei ninguém que tivesse como primeira solução, desde logo, a judicial. Põem-se algumas questões, que o tribunal não é uma boa escolha. Por um lado, a incerteza sobre a decisão do juiz, e os advogados têm bem consciência do que é a dificuldade de fazer valer os direitos e que existe este velho aforismo: mais vale um mau acordo que uma boa demanda. Podemos nós estar cheios de razão, mas a incerteza do que vai acontecer em tribunal, mais vale chegarmos a um acordo. E, já agora, ciência portuguesa de há muitos anos, é curioso referir que na Constituição do Império Brasileiro, portanto, depois da independência do Brasil, feita naturalmente pelos portugueses,
Em 1824, a Constituição dizia, sem se fazer constar que se tem tentado o meio de reconciliação, parece-me também uma transposição bastante segura e bastante acertada. Posto esta questão de que o extrajudicial é melhor, e isto é incontestável, enfim, não é para todas as situações, mas para uma forma geral é de facto a solução preferível, não vale esconder que se colocam alguns desafios e que há algumas dificuldades. Algumas delas também já foram aqui faladas, referidas pelo Dr. Henrique Parente, e a primeira é que o credor adere de livre vontade. E, portanto, não podemos obrigar o credor a sentar-se a uma mesa de negociações de um RER. Relativamente a uma mesa de negociações, creio que sim, que podemos, porque o credor tem deveres, não tem só direitos, também tem deveres, e tem dever de boa-fé, tem o dever de cooperação, tem dever de negociar para acompanhar a realidade. Mas transpor isto para o RER, para um regime jurídico que dá benefícios fiscais, que dá facilidades, quer para devedores, quer para credores, isso aí é um pouco esticar-nos, não é? Mas pronto, existe esta dificuldade de convencer o credor a sentar-se na mesa de negociações. Existe a dificuldade do credor ter confiança no devedor. Muitas vezes, aquilo que já foi dito, o devedor apresenta-se numa fase tardia da situação. Já falhou várias vezes o pagamento, não disse nada, e isso quebrou a confiança com o credor. Portanto, é sempre melhor começar, logo que existem problemas, ou que se prevê a existência de problemas, começar logo o diálogo e não deixar quebrar essa confiança com os credores. Mas o credor também tem outro problema muito grave, que é a empresa conhece tudo sobre o negócio, conhece a sua realidade, o que está na contabilidade, o que não está na contabilidade, enfim, conhece toda a envolvente, e o credor pouco ou nada sabe. E os credores não sabem todos a mesma coisa. E, portanto, há aqui um fenómeno que se chama assimetria da informação e que dificulta muito uma atuação positiva da parte dos credores. E então aí o mediador assume um papel e dá alguma confiança adicional para esse facto. Depois existe uma estratégia de credor, que é o hold-out, que é, ok, vocês, senhor devedor, entenda-se com uma série de credores, negocie lá condições especiais, eu não quero negociar nada, eu como não vou negociar vou receber tudo por inteiro, sem atrasos, sem condições nenhumas. Portanto, isto é uma estratégia de credor que é necessário combater, é preciso acenar o fantasma da homologação, tal como já foi aqui referido, e isso é uma dificuldade também neste processo de negociação extrajudicial. Existe mais uma outra questão, que é a impugnação pauliana. Nós podemos chegar a um acordo, mas é um acordo injusto para os outros credores que não tiveram no acordo. Os credores, mediante a sua classe de créditos, têm que ser tratados de forma idêntica. Há um princípio de igualdade para os credores. E isso obriga a que haja alguns cuidados para que todo esse acordo não seja tido como improcedente. E existe também a ideia, nós temos que ter presente que o credor pode ter a melhor das boas vontades, mas não se vai prejudicar a si próprio. Quer dizer, é legítimo nós aceitarmos, peço desculpa, é legítimo nós aceitarmos que o credor não se vai prejudicar. Isto é, se ele tem um crédito sobre a empresa de 100 mil, se esse crédito está garantido com uma hipoteca de uma casa que vale 500 mil e o devedor vem querer negociar e quer fazer um haircut, quer abater capital ou uma situação qualquer desse género, pois é legítimo que o credor diga, mas não, a insolvência para mim é melhor. Eu deixo ir para a insolvência,
fico com a casa ou com o valor correspondente ao meu crédito e não tenho nada que meter em aventuras de recuperação de empresas e coisas desse género. Portanto, há aqui também questões que dificultam a recuperação extrajudicial. E a homologação, essa questão de nós fazermos um acordo com alguns credores e depois, através de um tribunal, pedirmos para estender essas condições para os outros credores, quer aqueles que estiveram na negociação mas não aceitaram as condições, quer aqueles que nem sequer quiseram ir para uma negociação, esse caminho também é complexo, no sentido em que, para ter sucesso, teve que haver cuidados anteriores na elaboração desse mesmo acordo. Bom, sim senhora, então chegámos que é difícil, o acordo extrajudicial é melhor, mas tem também as suas dificuldades. Então a União Europeia chegou à conclusão que o regime extrajudicial, peço desculpa, mas eu estive a escrever isto há bocadinho e é capaz de virem aqui alguns erros, foi um bocadinho à pressa. A União Europeia chegou à conclusão que o regime extrajudicial é complexo e decidiu criar uma profissão de recuperação de empresas que ajude a empresa devedora e que ajude também os credores, porque isto tem os dois lados do tema, não é? Também há muita empresa devedora que tem conversa docinha, é conversa tipo chamada conversa baba de camelo, e que utiliza estes expedientes extrajudiciais e judiciais para levar a ganhar tempo e com manobras que acabam no final por prejudicar o credor e fazer a empresa ou os donos da empresa retirarem património para outras finalidades, não é? Portanto, há aqui duas dimensões a cautelar e aqui o mediador também tem essa vertente de, aliás, é aquilo que também lhe permite dar confiança aos credores, é esta vertente de olhar para os dois. O que a União Europeia fez foi defender a ideia de um profissional que esteja disponível para ajudar as empresas, e aqui em Portugal essa figura tem o nome de mediador de recuperação de empresas, que às vezes faz uma certa confusão porque tem logo ali um mediador à cabeça e não dá uma ideia clara de quais são as funções, os atributos, as capacidades que esta figura tem. Então, o legislador português constituiu o mediador de recuperação de empresas, que lhe dá determinados poderes, determinadas capacidades para ajudar nesta negociação extrajudicial. Já falámos aqui que a ajuda é dada pelo mediador, é subsidiada pelo Estado. É um pequeno sinal, mas é um sinal, não é? Não deixa de ser louvável. E aqui podemos falar um bocadinho do 404. Embora, vamos fazer uma comparação. Se, por exemplo, tiverem um conflito laboral e quiserem recorrer à mediação para resolver esse conflito entre o colaborador ou o trabalhador e a empresa, também é comparticipado, e a única coisa que têm que fazer, existe um mediador que é designado, e a única coisa que têm que fazer é pagar 50 euros e terão as sessões de mediação que forem necessárias para resolver o problema. Não estamos a falar desse nível de comparticipação, nem de perto nem de longe. Poderão ver com detalhe no nosso site a fórmula de cálculo e temos um simulador Excel para poderem simular no vosso caso, no caso da vossa empresa, quanto é que isso custaria. Mas o que é certo é que há um subsídio. E esse subsídio, embora seja pequeno, fica aqui a ideia dos 404. Portanto, 404 é quanto uma microempresa, a fórmula de cálculo depende da dimensão da empresa, mas 404 euros é quanto uma empresa devedora tem que pagar para ter a assistência do mediador de recuperação de empresas numa determinada componente, que é a componente fixa. Depois existe uma componente variável, mas componente variável é essa que só é devido se houver um acordo com os devedores.
o que quer dizer que a empresa pode ter apoio de consultoria e é um valor realmente muito baixo. Também já foi referido aqui pelo Dr. Henrique Parente que o devedor só recorre ao mediador se quiser. É uma liberdade, é um apoio que tem, mas não tem necessidade nenhuma de recorrer ao mediador, a não ser para benefício próprio, não é? Portanto, é uma questão que fica ao critério dele. Vamos então falar aqui muito sucintamente das funções e do estatuto do mediador. As funções, já referi há pouco, ajudar o diagnóstico da empresa. Existe, de facto, essa folha de cálculo, não é folha de cálculo, essa plataforma do IAPMEI, nós, por acaso, passámos por uma folha de cálculo, mas existe essa plataforma do IAPMEI, em que qualquer empresa pode fazer o seu diagnóstico. Naturalmente que aí podemos ajudar no preenchimento disso, mas aquilo é uma folha, é uma plataforma muito autoexplicativa e que creio que qualquer empresa conseguirá utilizá-la. Podemos ajudar um bocadinho mais na leitura dos indicadores e fazer algumas explicações, tirar algumas dúvidas relativamente a isso, e podemos ajudar a fazer o benchmark, a comparação entre aquilo que é a vossa empresa e aquilo que são as empresas do setor. Portanto, existe informação estatística no Banco de Portugal que permite alimentar esta folha de autodiagnóstico e deixa de ser de autodiagnóstico e passa a ser de diagnóstico de um determinado setor. Põe-se uma determinada CAI, obtém-se esses dados, põe-se os dados na plataforma do IAPMEI e que nós conseguimos depois ter uma análise comparativa e ver como é que nos posicionamos no nosso setor. Existe muito mais para além do diagnóstico económico ou financeiro dado pelos números. E nós sabemos que uma empresa é sobretudo a equipa das pessoas que lá estão e a capacidade que essa mesma equipa tem. Portanto, há muito mais questões a perguntar quando nós queremos fazer o diagnóstico de uma empresa. E aí, naturalmente, isso depende da colaboração do tal mediador. Depois, o outro aspecto importante é identificar as causas profundas da situação em que nos encontramos e saber se a empresa consegue endereçar, responder a essas mesmas causas profundas. Então é o momento em que vamos ajudar o empresário, a empresa, a aferir da viabilidade da empresa. Posto isso, vamos ter que dar construir um draft, um desenho, um esboço daquilo que é um plano de recuperação e depois temos que, em diálogo com os credores, a tentar chegar àquilo que é um plano de recuperação aceitável por ambas as partes. E esse é o caminho da negociação, o tal caminho em que o mediador de recuperação de empresas tira o chapéu de consultor e põe um chapéu de mediador, senta-se à mesa das negociações e organiza esse diálogo e organiza as negociações. Relativamente ao estatuto do mediador, o aspecto mais importante é o que cá está no fim, que é a confidencialidade. A confidencialidade é o apanágio dos processos extrajudiciais e nós sabemos que assim que uma empresa, a partir do momento em que uma empresa diz que está em dificuldades ou se afirma em dificuldades, perde valor. E os fornecedores afastam-se, os credores entram em stress e, portanto, em exigências, e, portanto, a vida fica muito dificultada. Quando entra num processo judicial, seja, por exemplo, o PER ou o PEV, é tornada pública os créditos da empresa e o facto de ela estar em processo de recuperação. Nos processos extrajudiciais, pautam-se pela confidencialidade e, portanto, nós temos que ter a ideia de que existem vários tipos diferentes de credores estratégicos e credores não estratégicos, e nós temos que atuar de forma diversa. Alguns, se calhar, nem precisamos de dialogar com eles, podemos resolver as questões com os credores estratégicos, mas isso é algo que fica à liberdade da empresa e o que é importante é saber que tem assegurado o problema da confidencialidade, que é um aspecto muito importante, como disse há pouco. Temos aqui também, no Estatuto do Mediador, o facto dele tratar de forma igual todos os credores, de forma transparente,
a tal questão da assimetria da informação é combatida pelo mediador. A imparcialidade, a questão de, embora o mediador seja pago pela empresa devedora, pode ser de maneira diferente, pode ser pago também pelos credores, mas isso já depende de um acordo entre as partes. De forma, por omissão, by default, o mediador é pago pelo devedor. Mas o facto dele se distanciar do devedor na fase de negociação só facilita a vida de todos, porque é o tal que se senta à cabeceira da mesa e que consegue um diálogo não crispado entre as partes, um diálogo objetivo e identificar claramente os interesses de cada uma das partes. Portanto, isto acaba por servir, embora servindo de credor e devedor, acaba por servir objetivamente o devedor, porque facilita este tal diálogo. O mediador de recuperação de empresas tem um seguro obrigatório de responsabilidade civil para o efeito, portanto pode ser responsabilizado pelos seus atos e daí a necessidade de ter este seguro de responsabilidade civil. A remuneração do mediador é feita por decreto-lei. Existem duas componentes, uma base e uma variável. A variável é na base do sucesso, só acontece ou é devida a essa componente variável se chegar a um acordo, e o valor dessa componente variável é função de vários parâmetros, é uma fórmula que está na lei e que tem a ver com o volume de vendas, tem a ver com os créditos, o volume dos créditos que foram negociados. A componente base subtraída à parte do IAPMEI, o valor de entrada são os tais 404 euros que o devedor terá que pagar. E pronto, estas são as questões principais relativamente ao estatuto do mediador. Vimos então que há competências específicas difíceis necessárias para a recuperação extrajudicial. São basicamente de duas naturezas, tal como vos falei no princípio, a de consultor económico ou financeiro, que é de mais fácil percepção, e depois a outra que tem a ver com as competências enquanto facilitador das negociações. Como é que isso se desenvolve? Como é que essa... Bom, tenho aqui uma minuta de contrato do mediador de recuperação de empresas e aqui na descrição do serviço, talvez para dar uma ideia mais detalhada, portanto, as funções têm a ver com auxiliar o cliente nas negociações, uma delas, não é? Tivemos as outras como consultor, mas uma delas, aqui a número 4, é auxiliar o cliente nas negociações a estabelecer com os seus credores para a celebração de um acordo de reestruturação. Esse auxílio realiza-se através de um processo de mediação segundo a metodologia Cálculos, como forma de auxiliar as partes a que elas mesmas encontrem alguma forma de solucionar o problema de uma forma que seja benéfico para todos, evitando o litígio. Portanto, nesta altura, de facto, o mediador não vai defender nenhuma tese, não vai defender nenhum plano, vai pura e simplesmente fazer com que as partes encontrem um melhor plano e sejam elas próprias a encontrar esse plano. Já vimos que anteriormente ajuda na elaboração, faz todo esse trabalho do esboço, mas depois há a realidade, o devedor pede X, o credor pede Y, as coisas têm que ser encontradas, uma solução comum tem que ser encontrada e aqui o mediador já não vai opinar, vai só articular o diálogo, facilitar o diálogo. A característica principal da mediação Cálculos é o mediador realizar reuniões privadas com cada uma das partes antes de realizar reuniões conjuntas. Então, primeiro, o mediador vai com cada um dos credores perceber exatamente quais são os problemas, quais são as questões que querem ser resolvidas, quais são as margens de manobra que cada um dos credores permite para a solução do problema e depois então é que faz reuniões conjuntas de ou todos os credores ou um credor com um devedor, enfim, estará no âmbito do mediador ver como melhor organizar esse mesmo diálogo. Este método de mediação Cálculos permite que o mediador possa discutir e entender os interesses e perspectiva das partes com maior franqueza e assim melhorar o planeamento e o desenrolar das reuniões conjuntas.
Sendo o mediador obrigado à independência e isenção, conforme expresso nos estatutos do mediador de recuperação de empresas, o mediador lidera as reuniões de negociação, quer privadas, quer conjuntas. O mediador constrói a agenda que as partes nas reuniões conjuntas devem tratar, ponto a ponto. Normalmente, as questões trazidas nas falas de abertura e incluídas na agenda tratam de interesses subjacentes que foram identificados pelo mediador e pelas partes nas conversas privadas. E, portanto, é isto que está no contrato e é esta a ideia de facilitação desse mesmo diálogo que é proposto. Aqui na questão, depois já vou dar mais algumas dicas, mas também na competência ou na valência de consultor económico ou financeiro, que é facilmente entendível, acho que a maior parte das pessoas percebe, mas há aqui particularidades na recuperação de empresas que vou-vos mostrar aqui uma curiosidade ou um ponto para vocês refletirem, e que é a questão do impacto que o corte das despesas tem nos fluxos de caixa, que tem no cash flow. E nós podemos ver neste gráfico como é relevante cortar as despesas e é importante ter isto presente. Vamos ter aqui um pressuposto que é a margem de lucro é de 10%. Isto é, se nós vendermos 1.000 euros, estamos a ganhar 100 euros. E, portanto, é esta a equivalência. Se eu cortar 100 euros na despesa, é a mesma coisa que estar a cortar que estar a vender mais 1.000 euros. Eu, para cortar 100.000 euros na despesa, tenho que aumentar as minhas receitas num 1 milhão. Esta proporção é de facto muito significativa e daí que seja prática corrente, comum, normal, que numa primeira fase os planos de recuperação se foquem muito na questão do corte da despesa. E para deixar aqui mais uma nota final relativamente a esta questão de como endereçar os problemas que nós temos presentes, e muito em linha com aquilo que o Dr. Henrique Parente também já referiu, que algumas dicas que gostaria de vos deixar relativamente à fase que estamos a atravessar, independentemente de Covid ou não Covid. A primeira questão é o tempo em que se resolvem os problemas ou que nós endereçamos a resolução dos problemas. É muito mais eficaz responder aos problemas numa fase inicial do que quando eles já se agravaram. É muito melhor, é 1000 vezes preferível dialogar com o credor antes de entrar em incumprimento do que passados 90 dias de incumprimento, em que aquilo já entrou, já o banco está a assumir perdas de capital, já tem que compensar rácios de capital e que o diálogo, a confiança está completamente quebrada, não é? Tomem atenção que os tribunais provavelmente vão ficar atolhados com situações quando vier o fim da pandemia. Portanto, convém resolver os problemas antes e evitar os tribunais, é altamente recomendável. Eventualmente, não existem hoje, existe ainda um grande grau de incerteza relativamente ao futuro. Ainda esta semana se falava que a vacina Pfizer, a segunda toma, só duraria para 6 meses e passados 6 meses teria que haver nova vacinação. Portanto, estamos longe de perceber se realmente é desta vez que resolvemos o problema da pandemia ou não, e também estamos longe de perceber como é que vão ser tratadas as questões relativamente às moratórias. No entanto, interessa ter bem presente os cenários possíveis e saber atuar de forma antecipada relativamente aos nossos credores. Portanto, isso não será desculpa. Esta incerteza relativamente ao futuro não é desculpa para nós não tentarmos resolver o problema ou começarmos a estudar fortemente o problema e pedir apoio ao mediador ou a quem muito bem entenderem, não é? Em termos estatísticos,
as recuperações melhor sucedidas foram as que, numa fase inicial, tomaram medidas mais drásticas e mais vigorosas, não é? E as recuperações mais prolongadas, em que se foi tomando medidas à medida que as dificuldades as foram impondo, foram menos bem sucedidas. E, portanto, esta ideia também de atuar vigorosamente, atempadamente, cortando os males pelas raízes, na medida do possível, é de facto algumas linhas mestras de atuação, mas existem muitas outras, não é? Não, só para deixar aqui algumas dicas. E pronto, creio que percorremos aqui este pequeno mapazinho que elaborei para esta nossa conversa, e devolvi a palavra aqui ao Dr. Pedro Carvalho. Muito obrigado, Dr. José Alvarenga, pela apresentação. De facto, ficámos todos a conhecer de forma detalhada a importância do papel e o papel do mediador da recuperação de empresas no processo de reestruturação, que de facto o número 404 não é um número que, conforme referiu e pediu para reter, independentemente de poder ter a ver outras formas de cálculo, outras formas, mas de facto é um valor que deverá ser, que não é, pode estar ao alcance de todos, que era isso que eu queria dizer, e que muitas das vezes as empresas perdem ou não acedem a um apoio especializado por desconhecimento daquilo que são os mecanismos todos que estão à disposição. Portanto, agradeço-lhe uma vez mais a sua apresentação e o detalhe da mesma. Bem, apesar de termos 10 minutos, um pouco mais se for caso disso, naturalmente, porque estamos aqui também para esclarecer as dúvidas, eu abri agora o período de debate de perguntas e respostas. Quem quiser colocar questões, pedia que as colocasse através do bate-papo, portanto, que está disponível. E portanto estamos, até o momento ainda não recebemos nenhuma questão, apenas o pedido da partilha das apresentações, que caso as mesmas sejam autorizadas, nós iremos enviar para todos aqueles que se inscreveram no nosso webinar. Temos aqui uma primeira reflexão da doutora Diana Falcão, em que diz que o primeiro ponto é estabilizar a tesouraria e rapidamente perceber se é um problema económico ou financeiro. É um facto. Em cada caso, as competências requeridas e as soluções são diferentes. Daí o papel do mediador, transmitir confiança às partes e articular os interesses em conflito. O mediador não é o gerador da solução de um negócio, mas um auxiliador no processo. Claro que sim, o doutor José Alvarenga quer comentar. A doutora Diana Falcão fez antes até um outro comentário, se eu estou a ver bem aqui certo, exatamente. o chat, sim. Que é importante que transmita que existe flexibilidade na lei para fixar um preço diferente do que resulta das fórmulas. Isto é, pode ser celebrado um acordo diferente entre as partes. É verdade, assim é, designadamente na componente flexível. Existe aquela fórmula que é um guia, mas há a possibilidade de se estabelecer um outro preço. É uma possibilidade, de facto. Relativamente à questão o primeiro ponto é estabilizar a tesouraria, exatamente, e isso não há capacidade de intervenção da parte das vendas para ter essa intervenção tão rápida, e daí as coisas se fazerem mais pelo lado da despesa. O papel do mediador tem de facto dois chapéus completamente diferentes, e quando diz aqui muito bem que não é o gerador da solução. Eu vou dizer mais um aspecto do estatuto do mediador. O mediador, se tiver prestado consultoria a uma empresa e depois for chamado para ser mediador dessa empresa, não pode por incompatibilidade ética. E, portanto, nem depois de fazer o seu trabalho como mediador, pode ir ser consultor ou gestor dessa mesma empresa. Tem essa incompatibilidade de funções. Portanto, é uma coisa muito clara. Há um plano que vai ter que ser executado, e tal como o Dr. Henrique Parente disse, não basta fazer um plano, é preciso depois executar o plano e monitorizar, fazendo parte dessa execução também, a monitorização desse mesmo plano para o ir ajustando à realidade. Portanto, não seria correto o mediador estar a fazer um plano de recuperação e depois ir-se embora e as partes terem que ficar a assumir um plano que não foi feito por ele.
quer dizer, quem se atravessou por esse plano teria sido o mediador e ele foi-se embora. Portanto, isso não pode acontecer. De facto, o mediador tem um papel enquanto consultor, mas esse papel enquanto consultor não pode, de jeito nenhum, estar a forçar e a pôr uma visão ao devedor ou ao credor ou ao conjunto das partes, porque o devedor depois salta fora, o mediador depois salta fora, e quem lá fica agarrado ao plano são os credores e o devedor. Portanto, faz todo o sentido aquilo que a doutora Diana Falcão está a dizer aqui. As partes é que constroem a solução, e o mediador não é gerador da solução, mas um auxiliar do processo. E, portanto, não poderia estar mais de acordo com as duas observações, ou 3 observações, que a doutora Diana Falcão fez. Muito bem, muito obrigado. Temos mais uma questão do Dr. Jorge Vaz, dirigida ao Dr. Henrique Parente, em que diz que a imagem da empresa fica negativa a partir do momento em que um processo judicial fica registado nos sítios. Atendendo à confidencialidade do processo e ao tempo associado ao mesmo, não há muitas vantagens no processo extrajudicial quando comparado com os processos judiciais? Questiona. E qual é que é a opinião do IAPMEI? Por favor, obrigado. A opinião do IAPMEI... Muito obrigado. Vamos ver, há aqui várias... Esta questão pode ter uma resposta muito fácil e dizer assim: sim senhor, as empresas que recorrem a processos judiciais, e não é preciso estar aparecer nos sítios o registro para que fiquem conotadas negativamente. É verdade. A vantagem dos processos extrajudiciais é óbvia nesta perspectiva. Agora, quer um, quer outros, sou da opinião que uns têm, têm um reconhecimento negativo provocado, na sua esmagadora maioria, pelo facto das empresas que recorrem a esses processos, e de acordo com os dados que eu tenho conhecimento, já deveriam recorrer era para a insolvência e não a processos de recuperação. Primeira questão. A segunda questão prende-se com... Portanto, as empresas vêm tarde. A degradação, eu já não falo da estrutura económica e financeira. Já falo do relacionamento com os stakeholders. Está profundamente degradada, na esmagadora maioria dos casos, e pior do que isso, em alguns casos já deixou de existir. Há que reconhecer isto com frontalidade, sem medos, sem qualquer tipo de reserva. Daí que os processos extrajudiciais tenham toda a vantagem de acontecer no tempo em que têm que acontecer, porque senão incorre-se exatamente da mesma maneira, só que perante um universo mais pequeno, que é o dos stakeholders da empresa. Digamos, o facto de estar a correr um processo em sede extrajudicial por si só não é garantia de coisa nenhuma. É preferível em termos da imagem que se projeta, das consequências que se obtêm, mas é preciso encará-lo exatamente como uma solução. E, portanto, estarmos ali, quando digo estarmos ali, estou no plural, estou a falar, estarmos ali sem reserva. Tudo tem que ser dito. Não se pode ir para um processo de negar uma circunstância porque depois essa circunstância aparece. A falta de verdade ou a falta da verdade não tem muito caminho para percorrer. Portanto, é preferível, primeiro, processos extrajudiciais em tempo. Penso que respondi à questão. Muito obrigado, Dr. Henrique Parente. Não temos mais, para já não temos mais nenhuma questão. Não sei se mais alguém quer colocar mais alguma questão. Estamos também em cima das 17 horas, foi o horário que tínhamos disponibilizado.
Portanto, não havendo mais nenhuma questão, eu passaria a palavra ao Dr. Henrique Parente, caso queira dar mais queira dar algum testemunho em jeito de conclusão para encerrarmos a sessão. É fazer um apelo a que de facto se vejam, se analisem. Digamos, estamos num momento particularmente difícil para termos. Eu pessoalmente, eu sou um cartesiano e, portanto, tenho alguma dificuldade num ambiente com esta incerteza toda. Do que hoje é verdade, amanhã não ser de mentira, já deixou de ser tão verdade quanto hoje. E as implicações que isso tem sobre as perspectivas que se possam ter sobre o desenvolvimento dos negócios. Eu tenho alguma dificuldade com toda a franqueza, sendo um otimista, por outro lado, tenho alguma dificuldade em perspectivar o que quer que seja. De qualquer forma, considero que numa circunstância em que as empresas verifiquem que vão incorrer em situações complicadas, nada melhor do que previamente estabelecer as relações, digamos, as negociações que tenham que desenvolver para que estabilizem, pelo menos num prazo considerado necessário à ultrapassagem de toda esta incerteza, estabilizem uma coisa muito simples, que são os seus cash outs. Têm que saber com o que é que contam e têm que contar com o menos possível e têm que contar e têm que considerar que a inconveniência de qualquer tipo de atitude menos correta, ou seja, mais hostil relativamente, tem que minimizar o risco da existência de atitudes hostis relativamente à empresa e relativamente às pessoas. Estamos a falar de microempresas, há uma indociação clara entre as responsabilidades da empresa e a responsabilidade do empresário. E, portanto, estão a salvaguardar a empresa, estando a salvaguardar-se também a si próprios. Muito obrigado. Muito obrigado. Entretanto, recebemos uma outra nota, que foi alvo da intervenção do Dr. Henrique Parente, que a questão do mecanismo de alerta precoce, que o Dr. Paulo Magalhães diz que se não seria importante colocar em ação o mecanismo de alerta precoce. Portanto, penso que ele já estará alerta, mas o seu comentário, por favor. Não, é isso, da nossa parte, o que eu posso dizer é que da parte do IAPMEI haveria a disponibilidade para ele amanhã ser lançado. Temos que considerar sempre uma coisa. O voluntarismo não nos pode retirar, digamos, o raciocínio mínimo. O mecanismo de alerta precoce é elaborado sobre a informação constante das IES. O ano passado, relativamente as contas, a IES relativo ao exercício de 2019 foi apresentado, se a memória me não falha, no quarto trimestre de 2020. O de 2020 será apresentado a algures pelo mesmo tempo. E é nosso convencimento e há vontade política de que tal seja lançado exatamente a seguir à apresentação da IES. Quais são os tempos? Data limite de entrega da IES, o tempo do Banco de Portugal receber a informação por parte dos registros e notariado, tratar a informação, disponibilizar a informação ao IAPMEI. Estamos a falar sempre de 3 meses entre a data limite de entrega da IES e a disponibilização, 3, 4 meses, e a disponibilização ao IAPMEI. E a partir daí é que poderá ser disponibilizado a toda e qualquer empresa. O que está previsto é que as empresas, cada uma delas, acede ao ADF quando quiser, sempre que quiser, às vezes que quiser, tal como eu já referi no início. Este mecanismo é acedido no site do IAPMEI,
os indicadores e todo o grafismo e todos os comentários, é acedido no site do IAPMEI através da certificação na autoridade tributária. Portanto, é com as credenciais de acesso à autoridade tributária que acedem onde aceder no site do IAPMEI à informação que a empresa diz respeito. Muito obrigado. E, portanto, obrigado. Nos tempos que disse, porque outros não podem ser. Então, eu vou colocar no bate-papo, inclusive, o link do IAPMEI, se me permite, do mecanismo de alerta precoce. Portanto, faça favor. Se quiserem consultar, fica já aqui disponível. Portanto, muito obrigado, Dr. Henrique Parente. Dr. José Alvarenga, alguns comentários finais, por favor? Está sem som. Sim, com certeza. Primeiro que tudo, agradecer a oportunidade. Dr. José Alvarenga, peço desculpa. Dão-me licença que me retiro para outra reunião? Com certeza. Agradeço-lhe imenso, em nome da Aresp, o facto de ter a participação do IAPMEI na sua pessoa, e muito obrigado pela sua apresentação. Muito obrigado. Sempre disponível. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Boa tarde. Aproveito então a oportunidade para agradecer a atenção que me dispensaram e à associação. Queria também, já agora, vou pôr aqui no bate-papo o endereço do site da associação. Nós também temos lá um espaço para ouvir as empresas e ajudar as empresas. Temos uma consultoria gratuita ou uma consulta, não é? Tal que se sinta que haja necessidade de apoios específicos e reclamar esses apoios não é nada que deva ficar mal, é antes pelo contrário algo que é inteiramente justo. Muito bem, muito obrigado. Vamos terminar então o nosso webinar. Eu quero agradecer a todos os participantes que estiveram connosco. Chegámos a ter perto de 80 a 90 participantes, o que é manifestamente positivo e demonstrou o interesse das empresas nestas matérias. E agradecer ao Dr. José Alvarenga e à Associação dos Mediadores o convite também por ter estado aqui neste nosso webinar. Os contactos estão à disposição, quer no site da AMRE, do próprio IAPMEI e também, naturalmente, da Aresp. Estamos disponíveis para prestar todas as informações sobre os vários apoios que estão disponíveis, sejam ao nível da reestruturação de empresas, sejam de todos os outros apoios que o Governo tem vindo a disponibilizar desde o início desta pandemia. Agradeço uma vez mais a todos, desejo que tudo corra bem nesta nova fase de desconfinamento, acima de tudo com muita cautela para que num futuro próximo consigamos estar a continuar a desconfinar em segurança e que as nossas atividades económicas consigam efetivamente começar a reativar e a recuperar a sua atividade económica. Muito obrigado a todos e uma boa tarde para todos. Muito obrigado, com licença. Obrigado então, boa tarde.